Iniciando mais um dia de operações no S&P, mercado americano, dia 14/11/2016. As principais notícias aqui são em relação ao mercado de bond, né, da taxa de juros americanas, comentando aqui que está tendo uma derrocada da taxa de juros no mundo inteiro. Então aqui no mercado de 10 anos já subiu aqui uma 2,27%. Na Ásia, Coreia do Sul também já subiu 17 pontos, 2,11%. Na Europa, Itália, tudo subindo. Isso porque existe a expectativa de aumento da inflação no mercado americano com a entrada do Trump e, por consequência, o Fed deve subir já as taxas de juros agora de fato em dezembro. Então, uma vez que isso começar, o resto do mundo vai começar a mandar dinheiro para os Estados Unidos para aproveitar os juros mais altos. Daí, por consequência, o dólar aqui no seu menor nível desde janeiro, por conta dessa possível entrada de dinheiro, de capital no mercado americano. Economia chinesa, aumento da produção em 6%. Economia japonesa cresceu 2% no terceiro quarto. Aqui algumas notícias sobre Siemens, Samsung, uma empresa americana que entrou com pedido de falência, sobre hedge funds. Então, de um modo geral, são as mesmas notícias macroeconômicas que afetam aqui no dólar, para quem opera no mercado brasileiro, tá em voga lá também. Aqui no The Street, que é um outro site com algumas notícias básicas, também comentando sobre a Samsung, sobre a Siemens, como as ações do mercado americano vêm dando sinais misturados, né, depois de uma forte alta ali. Dow Jones fechou na sexta-feira em 18.847. As ações asiáticas já fecharam agora com uma alta de 1,7% no índice Nikkei, que é o índice japonês. Preços de petróleo caíram 1,4% para 42,80 por barril. O ouro subiu um pouco para 1.224 a onça, que dá 28 gramas mais ou menos. Sendo assim, agora parte 2, pedido de falência da American Apparel, que é aquela empresa que eu comentei, Toyota, coisas que não afetam tanto a gente. Aqui no calendário econômico nós temos daqui 7 minutos, agora é meio-dia e 12, índice de produção industrial da União Europeia, discurso do Draghi, meio-dia. Depois alguns discursos de membros do FONC, mais 3 horas da tarde, 5h30 da tarde, horário de São Paulo. Não vai afetar tanto aqui o operacional. Lembrando que o objetivo desse vídeo, dessas operações, é chegar em $500 nos primeiros 30 minutos, no máximo 1 hora de mercado, aproveitando a abertura do mercado americano, meio-dia e meio, horário de São Paulo. Basicamente é isso que nós temos de notícias. Na Bloomberg vem comentários aleatórios, todo mundo se preparando para a abertura. Vou mostrar aqui agora o gráfico do S&P. Tá 30 minutos, que é o nosso gráfico básico. $15 minutos, tá bom? Então, para que vocês vejam que veio aqui nesse mercado lateral, ponto relevante para nós seria aqui em 21,50, marcando o topo na faixa de 21,80. Aqui no gráfico, já excluído a negociação da madrugada, né? Ficando só o horário de negociação real. Nós temos alguns pontos mais ajustados, um pouco abaixo do 21,50. Então, na sexta-feira, o 21,50 acabou funcionando aqui como uma mínima dessa movimentação. Ponto de controle no 21,57 e vamos ver agora onde ele está negociando. Possíveis pontos de venda aqui no 21,70, 21,77. O mercado, de um modo geral, vem num movimento
de alta. Vou fechar aqui esse outro. Vem no movimento de alta. Aqui um gráfico de 30 minutos. Em que o 21,82 acaba funcionando como uma resistência mais forte dos últimos períodos. Mas ele, nos últimos dias, consolidou aqui entre 21,72, lá no 77, mais ou menos onde a gente arredondou, com fundo no 21,50. São pontos que eu vou ficar de olho aqui durante a negociação. Nós já tínhamos marcado aqui da sexta-feira ponto no 66,50, que era uma mínima diária de valor. 63,50, 63,25 mais ou menos, é uma máxima, era a máxima de outubro, que já foi superada ali no dia 10/11. Aqui mais para baixo nós temos um ponto de controle no 60,75, que também já foi muito trabalhado, já desconfigurou. Eu vou então ficar de olho agora no 70, como um ponto de controle que ainda não foi trabalhado. E acima disso, lá no 77, 78, onde eu deixei aqui também uma marcação. Esse ponto no 66,50 já desconsiderando. Então, nós vemos o mercado negociando antes da abertura, ainda considerando, né, esse mercado da madrugada, no 65,50, acima do range da sexta-feira, que fechou com uma máxima aí em 63. Então 63 pode servir como suporte, continua funcionando como suporte. E nós temos esses pontos definidos. Agora realmente esperar a abertura e acompanhar o desenrolar dos preços. Buscando uma entrada aqui no 65, o mercado faz uma abertura mais intensa. Não consegui pegar, já fico esperando primeiro ponto de parada ali na região dos 70. Como durante a madrugada ele trabalhou bastante aí nessa faixa do 66 até o 67, eu estou considerando que pelo tipo de abertura ele já pode buscar lá em cima, mas também não vou dar pano para manga. Então eu fiz minha primeira entrada, acreditando que o mercado faria um afastamento da área de valor anterior, não aconteceu isso. Agora eu espero para ficar esperando mesmo um ponto de entrada correto. Essa região é uma região de troca de lote. Não é uma zona boa de entrada, porque ele pode estourar para qualquer um dos lados. Essa entrada feita aqui na região do 67, normalmente eu só faço ali logo na abertura, porque às vezes a abertura já faz essa abertura open drive com ímpeto, né? E ali vale a pena correr o risco de pegar o afastamento. Não foi o caso, o stop ali é curto. Faço a entrada agora na zona próxima da mínima da área de valor da madrugada, preparando para estopar aí com 4 ticks. O ponto ali, que foi a máxima de outubro, é na região do 3,5. Então, nesse caso, ainda é possível fazer uma nova entrada no 3,5 sem estopar a entrada anterior. Certo? Faço a entrada correta agora no 3,25. E aí sim, se estopar é um stop definitivo. Absorção forte ali na região do 3, faço mais uma entrada,
tentando entrar agora no meu limite de contratos, com 3 contratos. Sou executado. 63 servindo como suporte, já absorveu ali 1.600 e poucos contratos. O mercado já teve uma reação. Meu primeiro ponto de saída agora no 65. Saída parcial a 65. Ponto ideal de saída 66. Pode acontecer do mercado buscar a máxima dessa área de valor, mas não é tanto o que eu costumo operar. Eu sempre faço a entrada na mínima da área de valor, como foi feito agora, buscando uma saída no ponto de controle, lá no 66. Mercado agora demorando para ir a favor. Já começa a ficar um pouco desconfortável, porque normalmente nesses casos o que se espera é que o mercado vá rapidamente para o ponto definido, no caso ali no 66. O 63 é o limite, um pouquinho abaixo, talvez até o 2,5, onde eu coloquei o stop. Tô deixando o mercado trabalhar. Zona de entrada aí bem próxima do ponto ideal, no 3,5. Absorvendo ali no 3,25. Fico preparado para estopar caso ele dê porrada ali do lado dos vendedores. Agora o mercado indo a favor. Pelo balanço desse momento, 4,75 já é o primeiro ponto de saída. Deixei uma ordem a 65, fui executado. Fiz uma realização parcial, o resto dos lotes saindo a 5,75. Boa operação dentro do meu plano. Agora, mesmo que o mercado vá mais que isso, eu prefiro garantir a minha saída no ponto certo, porque normalmente pode acontecer de bater no ponto de controle e voltar muito contra a posição. Foi uma operação aí de $250, muito boa. Entrada no ponto certo, aumentando o lote no ponto certo. Lembrando que o meu limite agora, durante esse período de teste, é 3 lotes, são 3 lotes. Então isso me limita um pouco enquanto eu posso lucrar. De qualquer forma, dá para vocês verem que com 3 lotes já dá para ter um resultado razoável, né, financeiro. Como eu comentei, o mercado voltou completamente agora para o ponto de entrada anterior. Se eu tivesse tentado segurar mais, nesse momento eu teria deixado bastante dinheiro na mesa. Achei mais prudente não fazer uma nova entrada ali. O mercado voltou muito rápido para essa mínima do dia. Essa zona do 3,25 teve bastante absorção anterior. Estou marcando aqui um ponto de controle no 5,8, que caso o mercado venha cair, ali é um provável ponto de inversão de fluxo. Dependendo de como o mercado se comportar agora, é possível fazer uma venda aí na região do 3.
poucos lotes segurando, pouco lote escondido na compra. Já não está mais tendo um sinal comprador muito forte nessa região. Olha como nesse caso aqui tem uma absorção forte de 1.200 contratos no 62, quer dizer, indica essa continuação da tendência, né? Tem vendedor aceitando vender uma vez rompida a mínima. Nesse caso, os compradores tiveram insistência na agressão e conseguiram levar o mercado para cima. Mas o que a gente fica observando? Que se voltar para essa região, o ponto no 62 passa a ser um bom ponto de pullback. Passa a ser um ponto muito relevante. Certo, ó. Eu não costumo fazer muita entrada de rompimento. Então agora entra aquela questão. Ele voltando aqui para o 62, 62 passa a ser um ponto de venda. Então nós buscamos entradas de pullback a favor da tendência. O único ponto de compra mais razoável aí seria aqui no ponto marcado lá pelo volume, ponto de controle anterior no 57,25. Agora, nesse caso, teve uma absorção forte. Ó. Já foram 3.500 contratos absorvidos aqui no 61,25. Ainda, na minha opinião, insuficiente para garantir uma entrada na compra. Para você parar a tendência e mudar a direção da tendência, precisa de mais momentum, né? Mais ímpeto operacional. O 62, como eu comentei, é um possível ponto de venda. É um ponto de venda no pullback, buscando uma operação a favor da tendência. Vamos ver se isso vai se confirmar agora. Tendo um pouco de briga aqui nessa região. Os compradores renovando os lotes no 62, ó. Então agora 62 transformando num ponto de controle. Nesse caso já descaracteriza a minha premissa anterior. Ele se tornando um ponto de controle, passa a ser um ponto de troca de lotes, né? Um ponto em que tanto os compradores quanto os vendedores consideram uma região de preço justo. Então isso é um conceito básico de Market Profile que nesse caso nos ajuda a ficar fora de uma operação.
Agora tem que perder o 61. Agora, parece que o mercado vem segurando, perdeu o ímpeto vendedor. Já é possível considerar fazer uma compra nesse caso. Nessa consolidação que está fazendo, ficou com uma máxima aí na região do 2,5, mínima na região do 1. Tentando fazer uma venda aí próximo da máxima de outubro. Não foi a meu favor. Vamos ver se o mercado consegue caminhar um pouco mais. Ó, tendo absorção compradora, mau sinal, né? Zerei. Tentando uma nova venda nessa região. Eu considero aqui um ponto de pullback, né? Por ser na máxima, foi um ponto muito trabalhado. Estou operando esse preço por memória mesmo, porque foi um ponto que foi muito negociado nos últimos dias, que o mercado está de olho, é um divisor de águas. Então vou tentar dar um pouco de espaço, não funcionou, então ele provavelmente vai ficar sambando agora em volta do ponto de controle. Foi uma operação muito ruim financeiramente, porque eu estava ali com $200 no bolso, voltei para 87,5. Nesse caso aqui, eu tenho consciência que esse ponto no 4,25 já fica um pouco questionável, porque normalmente o que pode acontecer nesses pontos é que uma vez que o mercado estabelece a região do 3,5 como ponto de controle, ele fica flutuando em volta. Precisa de mais ímpeto para levar do 4,25 até lá no 6,5. Então eu fico observando aqui que caso ele siga o ímpeto e vá seguindo com uma certa facilidade, ok. Se não, voltando ali até o 3,5, 3,25 eu já stop. Considero que é um stop curto, vale o risco. Fica aí uma operação com 2 para 1, 1,5 para 1 mais ou menos.
Certo. Saindo da operação, agora realmente definiu para mim que o mercado vai começar com muita probabilidade a trabalhar em volta do ponto de controle. Então eu não vou mais tentar pegar um afastamento dele. Eu vou tentar operar aí pelas bordas, né, nas máximas e mínimas da área de valor. É natural que haja esse tipo de absorção aqui nessa região, né? Isso aqui não significa necessariamente uma absorção, é simplesmente troca de lote, porque a absorção nessa região é o que é o esperado. A absorção dentro do ponto de controle é comum, mas pelo que me parece, a região do 4,25 pode ser essa máxima aí intermediária da área de valor. Então indo aí do 4 até o 2,5 mais ou menos. Vamos ver se isso se confirma. O stop é curto. O que eu estou vendo aqui nesse caso é como se fosse uma área de valor com máxima no 4,25. Consciente de que ele pode bater no ponto de controle e não seguir adiante. Então, aqui nessa situação, com o mercado sem ímpeto para nenhum dos lados, eu poderia, caso eu adotasse uma postura um pouco mais conservadora, simplesmente ficar de fora e aguardar para ver o que o mercado vai fazer. Mas como aqui nesse caso eu tenho uma certa obrigação de fazer uma pontuação diária, eu estou forçando um pouquinho os trades para ver como que o mercado vai caminhar. De qualquer forma, o stop para mim é curto, né? Um stop aí de 2 ticks, 3 ticks, dá para arriscar, porque caso você acerte uma boa virada numa área dessa, vai dar para manter um risco-retorno razoável. Então eu ainda estou com gordura para queimar. Tinha feito ali $200 numa boa operação. Vejamos como vai se encaminhar. O que eu começo a interpretar aqui nesse momento é que está havendo uma extensão do range, né? Quando eu chamo assim de extensão do range, eu quero dizer esse movimento que pouco a pouco ele vai aumentando a área de valor, ele vai estendendo a área de valor. Isso é uma movimentação um pouco chata de operar. Porque como ele vai subindo, né, saindo da área de valor em escadinha, você não tem tanto controle nessa marcação de onde é o limite, né, de onde é a fronteira de cada região. Então nesse caso aqui ele está vindo toda hora até o 3. Seria mais prudente zerar no 3, mas para zerar no 3, eu não posso ficar deixando meu stop alongar demais, tem que ser no máximo até o 4,5. Então vamos ver, se eu conseguir sair no 2,25, ok, entra aqui no meu plano operacional, eu já fico observando para ver se vai começar a ter mais absorção nessa região. O meu ponto de compra é garantido lá no 1,5. Então nesse caso, voltou para o meu ponto de entrada, ele não está indo adiante, já fica mais ponderado começar a zerar a operação o mais rápido possível. Nesse caso eu ainda dou um espaço para o mercado trabalhar, quer dizer, a minha saída inicial era lá no 2,25, agora já não está indo. Vamos ver o que vai acontecer. Diminuiu o meu risco-retorno de 1 para 1. Já é uma operação aqui que eu considero perdida, eu simplesmente vou deixar um espaço para o mercado trabalhar. Ainda estou aceitando tomar esse stop, não é um stop que vai me levar para o negativo, como eu disse, estou com gordura para queimar, mas está ficando claro que está vendo essa extensão do range. Então por haver a extensão do range, eu vou ficando cada vez para o meio da área de valor, e isso não é o ideal. Então agora eu faço mais uma venda buscando pegar melhor essa extremidade aqui no 4,5. Então vou ajustando a minha posição, porque eu ainda considero que é um mercado vendedor. A tendência geral para mim no dia é de venda. E muitas vezes ele faz esses pullbacks numa área de valor próxima das mínimas e dá excelentes oportunidades. Vamos ver se isso vai se confirmar aqui. Ele está fazendo absorção no 4,25, 4,5, mas tem uma agressão insistente aqui por parte dos compradores. Não é o que eu gostaria de ver. Então, nesse caso,
eu ajusto o meu posicionamento, como eu posso me posicionar com até 3 lotes e está havendo uma extensão do range, eu faço esse ajuste de posicionamento. Vamos ver se vai caminhar. Até o momento o máximo que ele chegou foi no 3. Já deixo o meu stop definitivo ali no 65. Ali é o meu limite mesmo. Passando calor aqui, estopando o primeiro lote. Continuidade da agressão compradora. Provavelmente agora vai me estopar o segundo lote. Não chegou a ser estopado. Agora o mercado seguindo aí adiante. 3,5 ponto de saída inicial. O 3 foi o ponto de saída anterior, ponto de suporte anterior, saio a 3, garantindo aqui essa operação. Então realmente aconteceu o que eu esperava, né? Ele fez uma extensão do range, eu fiz um ajuste da posição, acabou sendo estopado ali por um tick em um dos lotes, e agora o mercado segue o movimento de baixa. Ponto de compra é lá na mínima mesmo, se confirmar a movimentação no momento em que chegar lá no 1,25. Então eu deixo ali para garantir meu lote, mas não necessariamente eu vou me permitir ser executado. Conforme o mercado vai se aproximando, aqui chega numa região que o ponto ideal, por gráfico, né, seria no 60. Então eu tenho aqui uma possibilidade de entrar no 1,25, entrar no 60, entrar no 59, depende.
Às vezes até aqui no 62, dependendo da absorção que começa a fazer, eu posso tentar fazer uma entrada por considerar que aqui é um ponto de virada de mercado. Se eu entrar no 62, eu vou alongar meu stop. Não vou entrar no 62 para estopar no 1,25 para comprar de novo no 1,25. Então faço minha primeira entrada consciente de que talvez eu tenha que segurar o stop até aqui embaixo. Faço minha segunda entrada. Eu só faço isso em determinados pontos que eu considero que tem uma maior probabilidade de acerto. Nesse caso aqui é numa mínima de uma área de valor. É um ponto que vem tendo absorção compradora. Vamos ver o que vai acontecer. Caso haja um rompimento, eu também vou ser rápido para estopar. Por que eu faço isso? Porque nesse caso, se o mercado funciona, se a operação funciona, o mercado começa a ir a favor, eu já fico esperando tentar alongar pelo menos um lote aí. Se vocês acompanharam os últimos dias, teve várias operações muito boas que aconteceu isso. Então lembrando, meu limite aqui é no 60. Eu posso fazer a minha última entrada agora no 60, vou ficar com preço médio aí na faixa dos 60,75, acredito eu. Então o que eu estou fazendo aqui não é o preço médio de tomar stop e ficar tentando recuperar. Mas muitas vezes, por preciosismo, a gente não tem um ponto lá no 60, vamos supor, ele vem até o 60,5 e você não entra. Então eu estou tentando garantir isso. Meu último lote agora no 60,25. O ideal é não ficar tão longe, por exemplo, 62 até os 60 já fica um pouco longo, não é o ideal, embora eu esteja consciente do que eu estou fazendo. Não estou fazendo isso no momento de descontrole emocional, nem nada assim. Porque também muitas vezes eu fiquei buscando, vou esperar para entrar só no 60 e daí acaba que ele nem chega lá, eu fico sem pegar a operação. Então eu adotei essa postura. Meu stop está definido ali. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não consegui fazer a última entrada lá no 60, que era o ponto que eu vinha buscando. Fiquei de fora. Isso já me daria um lucro bem mais substancial, né? Porque eu teria uma entrada ali do 60, um contrato no 60 até os 62,5, quer dizer, 2,5 pontos ali de gain. Então, confirmou o ponto que eu esperava. Fazendo a primeira saída, 2,75. Garantia 2,5, parece que teve uma entrada de vendedor no 2,5. Zerei minha operação. Então, só para vocês verem, nesse caso, seria uma operação que viria do 60 até o 2,75. Isso é uma operação muito boa. Vamos ver agora como o mercado vai caminhar a partir disso. Eu imagino aqui que existe uma grande probabilidade de, caso ele passe o 3,5 dessa vez, voltar lá para a máxima do dia. Porque ele está sendo muito persistente nesse toque ali. Nós temos duas possibilidades: ou fazer uma nova venda esperando um pullback nessa região do 64, 64,25, e onde teve essa acumulação aqui, 9.600 contratos tomados no 64, mais 6.000 no 4,25, mais quase 5.000 no 4,5. Então esse é um ponto natural de pullback. Mas como eu sempre digo, tudo vai depender de como o fluxo se comporta quando ele chegar naquele ponto.
Então agora ele começa a voltar. Como eu sempre comento, considero o mercado numa tendência de baixa, apesar dele fazer essa flutuação em volta do ponto de controle, né, que ele sobe, depois cai, é tendência de baixa geral. Então eu sempre dou um pouco mais de chance para uma operação vendedora dar certo. Na madrugada ele chegou a tocar aqui os 58, a gente viu que agora no horário normal ele chegou nos 60. Eu confesso que eu estou tendo uma dificuldade agora nesses últimos dias de segurar corretamente as operações. Como o mercado está muito cadenciado, ele não está facilitando isso. O mercado agora caminhando aí próximo da mínima da área de valor. Aqui à esquerda você vê mais ou menos o movimento que ele vem fazendo. E por aí você consegue ver o balanço do S&P, né? Ele vem aqui do 60,25 mais ou menos, do 60 até o 61,5. Então ele vai trabalhando aí na faixa de 5 ticks de balanço. Vamos observando. A minha expectativa, conforme ele chega próximo da mínima, é que ele veio testar essa mínima várias vezes já, né? Sempre ele testa, faz uma pequena extensão, como eu comentei anteriormente. A tendência geral, para mim, é baixa. Só que quando ele se aproxima ali da mínima, acontece essa exaustão. Então a exaustão fica muito clara aqui quando você vê 2.000, 1.300, 1.100, 700, 0. Então isso é uma exaustão na agressão, é a perda de interesse de agressão vendedora. Nesse caso aqui não precisa nem os compradores fazerem uma absorção, eles simplesmente, por falta de vendedores, eles invertem o fluxo. Eu vou passar um pouquinho para frente aqui. Aqui nesse caso, você vê que os compradores começam a dar uma demonstração de força quando tomam aqui 720 contratos, 400 contratos. E isso me mostra interesse comprador. Por que os compradores teriam interesse em agredir aqui em cima, no 1,5, e não aqui no 60? Porque, naturalmente, eles têm uma expectativa que o mercado suba mais. Então, muitas vezes, uma mudança maior de direção do mercado acontece por causa de um pequeno movimento desse. Percebe aqui? Foi justamente o que aconteceu. Então, ele pode fazer uma pausa no 3,5 agora, quando pode ir lá testar a máxima. Porque ele já veio aqui na mínima algumas vezes e não conseguiu romper. Naturalmente, isso pela teoria do leilão, o mercado tende a fazer esse movimento de flutuação, né? Que ele volta e fica trabalhando em volta do ponto de controle até trabalhar o suficiente em volta dessa região. Por conta da máxima que tinha sido feita no 4,5, faço uma nova venda aqui, mas pelo movimento bem longo que o mercado fez aqui, o stop tem que ser curto, porque eu entrei aqui sem ter parâmetros, né? Eu entrei simplesmente pela localização do trade e realmente foi uma decisão ruim. O mercado já estava mostrando aqui que ele ia continuar, que ele não ia parar ali onde ele tinha parado anteriormente. Então essa foi uma decisão operacional ruim da minha parte. Testando uma nova venda agora um pouco mais para cima. O mercado tem espaço para trabalhar aí, na minha opinião, até os 66,25, porque agora pelo período da manhã foi onde teve a última área de agressão. Vamos ver como que ele vai caminhar.
A venda curta aqui no 3,75, 3,5 é uma venda natural. Mas, como ele veio testar a máxima da área de valor e começa a cair, da mesma forma que ele veio anteriormente, da mínima até o ponto de controle, foi até a máxima, ele pode agora fazer o mesmo movimento ao contrário, né? Testar aqui o ponto de controle e descer. Mas, ultimamente, por precaução, eu venho adotando um estilo um pouco mais conservador. E eu fico observando isso aqui, ó. Será que os compradores vão deixar cair? Ou eles vão começar a absorver lá o tempo todo? Vão começar a fazer uma guerra por cada nível de preço? Quando isso acontece, não é um bom sinal. Principalmente se eles agridem e têm dificuldade para agredir a cada nível de preço. Como eu comentei, ponto de controle naturalmente vai ter mais absorção. Então nesse caso aqui não é um sinal operacional. É simplesmente a reação natural desse nível de preço. Então põe uma saída aqui no 3,75, consciente de que pode cair mais, mas já garantindo mais uma operação positiva. O mercado faz a pausa aí no ponto de controle, é o esperado. Esse é um ponto em que não se deve fazer uma entrada, porque ele pode caminhar para qualquer um dos lados. Continua aí na região, ficamos de fora. Então agora acontece uma coisa que acontece muito no dólar, por exemplo, que muitas vezes um ponto de suporte e resistência acaba virando o meio do movimento, né? Ele acaba virando ponto de controle e o mercado flutua em volta dele. Nesse caso, é preciso adaptar a sua leitura para essa nova condição do mercado. Uma vez que ele estabelece ponto de controle, nesse caso aqui, onde era a máxima de outubro, esse ponto deixa de ser um ponto de referência para o dia. Pode ser que amanhã esse ponto volte a ser um ponto relevante para fazer um pullback nessa região, tocar e ter uma reação maior, mas para hoje nós já ficamos de fora nessa região. Vou passar um pouquinho para frente. Faço uma nova venda aqui no 4,75, buscando esse giro que está fazendo aí da máxima, da área de valor até o ponto de controle. Essa é uma operação que tem um risco retorno de pelo menos 1 para 1. Lembrando que eu considero que a tendência é de baixa. Já fiz essa operação anteriormente, funcionou. Então, por enquanto, eu não estou buscando aquela operação longa. Estou tentando fazer um giro curto aqui. Ajustei para o 4. Uma operação que eu já não deixo tomar stop. Fico cuidadoso aqui para o mercado não subir e me estopar. Mesmo consciente que eventualmente eu vá sair antecipado, né? O mercado realmente voltou a subir, segurou ali no 4,25. Agora ele vai testar lá novas máximas. Lembrando que a máxima desse dia foi aqui no 7,5. Nosso ponto é lá no 70. Eu deixo uma ordem posicionada no 9,5 e no 70.
Vou acelerar um pouquinho e ver como que vai se comportar. Ele já começou a ter uma absorção razoável aqui no 66,5. Nesse caso, ainda não vou fazer uma entrada. Vou esperar mais um pouquinho. O 67,5 foi ali eu coloquei IBH, Initial Balance High. Quer dizer, a máxima do balanço inicial, a máxima daquele primeiro movimento de abertura. Então é um ponto relevante para nós. Se voltar a chegar ali, vale uma venda. Muitas vezes ele pode até fazer essa inversão antes. Então, como eu comentei, às vezes eu já deixo, se eu estou preparado para tomar o stop, eu deixo até a entrada um pouco antes. Se a minha entrada ali ideal é no 7,5, no 6,5 eu já tento posicionar um contrato para garantir. Só que nesse caso, eu quero fazer a entrada mais pesada lá em cima no 70. Então vamos ver se vai chegar lá. Vou tentar ser um pouco mais cuidadoso para não entrar aqui no 7,5 ou entrar no máximo com um contrato estopando bem curto. Ó, absorvendo no 7. 7 tá entrando o vendedor. Ó, olha a briga aqui, ó. Os compradores tomam 7 e os vendedores batem de volta. Agora 7,25 comprador. Tocou o 7,5, que foi a máxima da abertura. É um ponto natural de fluxo, de entrada de fluxo vendedor. E isso é um fator que vai acontecer tanto para o dólar, quanto para o índice, quanto ação, qualquer ativo tem esse comportamento. Ó, olha aqui como bater no 1.326 contratos. Quer dizer, tinha comprador aqui, mas não o suficiente para segurar nesse momento. Vamos ver como que vai ser a continuação. Por enquanto, como eu falei, é um ponto natural de venda. Ainda não vou fazer a venda porque eu quero esperar para vender lá no 70. Mas pode acontecer de já virar o mercado aqui e aí ou eu fico de fora ou eu tento fazer uma venda mesmo que um pouco mais atrasada. Vou arriscar uma vendinha aqui no 7,5. Stop curto, se estourar o 68 eu vou estopar para entrar de novo lá no 9,570. Parece que já caminhou aqui sem mim, demorei demais para tomar a decisão, já caiu para o 66. Vamos ver, quem sabe faz um pullback aqui até o 65,25, o 5,25 da compra e volta para o 70. 66 tendo bastante troca, ó, absorveram 1.100 lotes no 66, voltou a subir, tocando 7,5 de novo. Aqui é o seguinte, ó, já começa a observar assim, o mercado vem, toca a máxima e volta, absorve no 66, volta para a máxima, vamos ver como que vai acontecer agora. Se ele começar a voltar toda hora para a máxima e não corrigir muito, por exemplo, até o 3,75, já me dá uma indicação de rompimento, né, de engordar o porco, de acumulação pré-rompimento, before she goes, enfim, tem muito nome para esse mesmo raciocínio operacional, que é a acumulação por parte desse caso, dos compradores antes do rompimento. Agora o mercado caindo um pouco mais, beleza. É isso que a gente quer ver para demonstrar força vendedora. Agora, o 5,5 é o limite. Se o mercado for comprador aqui nesse caso, ele vai ter que segurar até o 5,5 para ter ímpeto para empurrar novamente lá para cima. Não é um sinal de entrada, é só um sinal de entender quem está no controle para a gente saber como se posicionar. De saber interpretar os números aí nesse caso, né? Bom, perdendo agora o 5,5, parece realmente que o 7,5 ali segurou, vai ser a máxima do dia. Minhas ordens no 9,5 e no 70 talvez não sejam mais executadas. Nós estamos caminhando aqui para quase 1 hora de mercado.
um dia um pouco mais difícil para mim, quer dizer, não consegui fazer mesmo retorno financeiro com o tempo que eu normalmente faço, mas vamos observando. A gente começa a ver alguns padrões. Ó. Nesse caso aqui do S&P, às vezes, quando o mercado está um pouco mais calmo, um pouco mais lento, 1000 contratos absorvidos são suficientes para causar uma inversão de fluxo. Não uma inversão de fluxo do dia, que você vai pegar aquilo ali e vai mudar a história daquele ativo. Mas essa inversão de fluxo é suficiente para fazer um scalp. Acabou aqui a primeira hora. Continuando. Aqui já o mercado já um pouco mais para baixo. Vamos ver como que ele vai se comportar. Então ele tocando aqui uma mínima da área de valor. Foi executado ali mal, né? A plataforma deu um lag. Vamos ver se eu consigo entrar com mais um contrato no 60,5. Então esses pontos para mim são pontos naturais de entrada, pontos que pelo risco-retorno vale a pena arriscar. Por algum motivo estou tendo dificuldade aqui na execução, não está me executando, erro da própria execução da corretora. Mas ok, estou posicionado em 2 contratos, tentando entrar com o terceiro agora. Então o mercado caminhou bem. É uma operação contra a tendência. Zerei a posição com lucro. Fiquei com a sensação que, apesar de ser contra a tendência, saí muito rápido. Mas com as informações que eu tinha aqui nesse momento, ok. Não é o ideal, mas é um dia que eu já não estou assim satisfeito com o meu desempenho. Tem dia que é assim, acontece, acho que com todo mundo. Absorvendo ali 1.300 contratos no 2,5, agora parece que vai ser um ponto chave aqui o 3,5. Se ele conseguir romper, é um ponto forte. Não está tendo grandes agressões de venda. Já agrediram 1.500 contratos ali e não agrediram na venda. Beleza, os compradores dominaram. Voltando para o 3,5, a lenga-lenga do dia. Então um dia bem rotacional, dia que nós chamamos aí de dia dos scalpers, né? Os scalpers estão no controle, os operadores de curto prazo estão no controle, não tem entrada de trader de longo prazo. Um dia clássico aí do Market Profile. Vou cancelando ali minhas ordens. Só ajustar aqui meus atalhos. Trabalhando em volta do ponto de controle, ponto que nós ficamos de fora. Fez o pullback no ponto de controle. Eu agora já espero a minha compra lá no ponto correto. Essa segurada que deu ali no ponto de controle me indica que deve ter rompimento de venda agora. Quer dizer, o mercado caiu, tendência de baixa, fez um pullback até o 3,5, não voltou a subir além do 3,5, então indica essa força dos players vendedores. Vamos ver se vai se confirmar. Caso se confirme, agora a partir de agora só vou fazer compras
lá embaixo, lá no 7,75, lá no 7,25, talvez até chegando no 6,5. Como eu comentei já várias vezes, é a técnica que eu venho usando para operar o S&P no dólar. Geralmente o que acontece é que ele, por exemplo, se você tem um ponto aqui no 7,25, ele passa um pouco do 7,25 e volta. É a característica do dólar. O S&P não, ele já, ou talvez por inexperiência minha, né, eu não opero S&P com a mesma intensidade que eu opero o dólar. Ele muitas vezes vira um pouco antes, às vezes vira no preço, às vezes passa um pouco, então eu venho adotando essa postura. Não é com o objetivo de fazer preço médio, de não tomar stop. É com o objetivo de fazer a entrada e garantir pelo menos um lote. Seguindo aí um fluxo contínuo vendedor, fiz uma compra no 60,75, vou voltar um pouquinho aqui. Alvo curto. Primeiro alvo ali no 1,75 antes da acumulação de 1.100 lotes no 2. Stop de 2 ticks, alvo de 4 ticks, foi executado, mais um gain. Um dia um pouco mais lento que a semana passada. Sambando aí em volta do 3,5, tocando o ponto de controle do dia. Pode dar uma oportunidade de venda, mas eu prefiro ficar de fora nesse ponto, porque tanto ele pode segurar no 3,25 quanto pode seguir mais. Mais uma vez, ó, segurou no ponto de controle e voltou a testar mínimo. Então isso mostra uma dificuldade do mercado ou uma falta de interesse do mercado em testar as máximas. Ele para no ponto de maior negociação do dia e cai. Então ele como se o mercado tivesse mais afim de trabalhar as mínimas do que as máximas, uma disposição maior de trabalhar as mínimas. Vou acelerar um pouco o vídeo, testando as mínimas. Ó, agora aproximando do ponto de interesse. Meu primeiro ponto de entrada aí pode ser até no 58, 57, 75, sendo que o ponto de suporte que eu marquei ali no 7,25, ponto de controle de dias anteriores.
aproximando do ponto. Abaixei um pouco ali para o 7,75. Já chegou a tocar o 8. Pelo horário, essa aqui pode ser minha última operação do dia. Mercado bem lento, né? Cadenciado, tendo pouca negociação abaixo dos 60, então já vai me indicando aqui uma exaustão da agressão. Confirma, é o que eu quero para fazer uma entrada aqui. Se ele tivesse vindo com muito ímpeto, provavelmente eu cancelaria minhas ordens aqui em volta do 7,25. Acabou tendo a virada ali um pouco antes, não fui executado. Por isso que eu comento que eu venho aceitando pagar um pouco mais caro, entrar numa posição um pouco pior para garantir a entrada, justamente para não acontecer isso. O 60 é um ponto natural aí de venda, né? Vamos ver se vai se confirmar. Confirmou. Mercado bem parado. Vamos ver, passar um pouco para frente. Novamente testando as mínimas. Vamos ver se dessa vez eu sou executado aqui. Bateram 58, me executaram 7,75. Não cheguei a ser executado no 7,25. Deixar uma ordem ali nos 59,5, porque o 60 é um ponto natural de pullback. Nesse caso aqui, é claro que o ideal é sempre ser executado com mais de um contrato, porque é um ponto de interesse para mim, um ponto que eu tenho uma maior probabilidade de acerto. Então, fecho aí com mais um gain. $250 no dia. Então você vê que de pouquinho em pouquinho deu para garantir meia meta aí. Às vezes são detalhes, né? Por exemplo, como nesse caso aqui, de ser executado com os dois contratos ou não. A gente viu que a primeira vez bateu no nosso preço, mas não chegou a executar. Só isso aí talvez desse uma diferença de $100, $150 a mais. Vou fechando por aqui. Hoje foi um vídeo um pouco mais longo e até a próxima.